Bem-vindo ao meu canal, é mais uma vez muito bom tê-lo aqui para a gente caminhar junto, confabular a respeito da exegese da Escritura. Se esse é seu objetivo, se inscreva no meu canal para nós caminharmos juntos. Nesse vídeo, propriamente, eu não quero tratar de nenhum texto, mas eu quero tratar de uma outra questão. Dada a efervescência de debates sobre a Bíblia nos canais do YouTube, nos podcasts, que sinal é muito chato, porque eles debatem sempre a mesma coisa. Predestinação ou livre-arbítrio? O crente perde ou não perde a salvação? Gênesis 6, são anjos ou são a descendência de Sete? É a mesma pauta sempre, estão discutindo sempre a mesma coisa, muito chato. Eu, particularmente, assisto os podcasts americanos, que têm mais relevância dos temas, muito mais acadêmico. Agora, no Brasil, pelo menos esses que estão mais na cara aí são muito chatos, muito chato mesmo. Ninguém aguenta mais ficar ouvindo a mesma coisa a vida inteira. Deveriam se dedicar muito mais a apontamentos sobre a leitura da Bíblia. Elementos importantes são sendo discutidos na academia e são relevantes, mas parece que não é muito. Então, a minha questão aqui nesse vídeo é a seguinte: como de fato reconhecer quem está falando com propriedade da Bíblia e quem está enchendo linguiça? Vou ser muito claro aqui, sem muitos devaneios. Então, tem gente que está falando realmente com profundidade, conhecimento de causa, e tem gente que está só te enrolando. A grande questão é, dá para descobrir, dá para distinguir entre esses dois grupos? Eu quero lançar aqui 4 pontos que não são exaustivos, claro que não é minha percepção da realidade, e ao meu ver é muito importante nós analisarmos o nosso contexto tupiniquim. Eu tive um professor de teologia sistemática que me dizia isso. Nós precisamos formar mais escritores para o nosso Brasil. Eu já ouvi muitas palestras de alguns autores internacionais, como Michael Horton. É legal, mas eles falam de coisas relacionadas à cultura deles, não à nossa. Então a gente precisa fazer uma leitura da nossa cultura também, do contexto evangelical brasileiro. E isso é relevante para o nosso conhecimento da Escritura. Então, quais são esses pontos? Eu quero citar 4 aqui. O primeiro deles, a vocação. A meu ver, todo professor de Bíblia, ele tem que ser alguém vocacionado. E a vocação é uma coisa que está em Deus, e não no indivíduo. Na verdade, essas questões são postulados e dinâmicas e dotações naturais dadas pelo próprio Deus. E a gente vê isso de forma empírica. Quem estudou, quem sentou no banco de uma universidade, uma faculdade, quem estudou sabe, ou quem estudou a vida inteira, que às vezes, quando o professor é bom, a aula demora a acabar. Quando o professor é ruim, você vai no banheiro 10 vezes na aula, porque a hora não passa, que é muito chato. Esse, às vezes, o problema pode ser a ausência de vocação do cara. O cara está cumprindo uma função que não é dele, não flui naturalmente. Então, ao meu ver, a questão da Bíblia, o ensinar a Bíblia, ela parte da vocação. Uma coisa que flui naturalmente. Você percebe claramente que aquele indivíduo é chamado para aquilo, porque ele tem vocação para aquilo. Quando não tem vocação é muito ruim, porque o cara tenta desempenhar uma coisa que nunca foi a dele. Então, nesse caso, como diz o velho Calvino, parece que ele quer ser sábio mais do que Deus, porque ele quer fazer uma coisa que Deus não vocacionou para fazer. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a formação acadêmica. Não estou dizendo que todo mundo que tem formação acadêmica é bom de conhecimento. Estou dizendo que a formação acadêmica é muito importante. Por quê? Por algumas razões. Eu me lembro bem, antes de fazer o meu primeiro curso de teologia, eu já tinha lido muita coisa, mas as leituras estavam muito emboladas na minha cabeça. Eu lia, de um lado, o liberalismo teológico, a neo-ortodoxia, lia a teologia sistemática, lia aquilo outro, e estava muito bagunçado. Na verdade, a teologia me ajudou a arrumar as ideias, a confabular as ideias nos seus devidos lugares. Teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, as ciências como filosofia, sociologia, e foi tudo se agrupando na minha cabeça. Então foi importante passar 4 anos fazendo esse trabalho, importante. Outro ponto assim que eu vejo que é fundamental, a questão da metodologia. Metodologia da pesquisa científica, metodologia da pesquisa exegética, metodologia da pesquisa teológica. Metodologia é uma questão muito importante, porque muita gente não sabe, mas a pesquisa, ela funciona não a partir da metodologia que você aplicará para poder fazê-la. Então, eu vou fazer uma exegese, mas que tipo de metodologia eu vou usar para chegar nesse ponto?
Então, às vezes, na metodologia é importante porque a gente aprende como lidar com os textos, como lidar com a nossa escrita, como desenvolver as nossas ideias. Ah, não, no curso de graduação você não pode escrever em primeira pessoa, só em terceira pessoa. Então você vai chamar os estudiosos para entrarem na sua pesquisa e desempenhar um papel importante ali. Então, a metodologia ela é fundamental, exegética, científica, porque você aprende de fato a trabalhar com o corpo do texto, desenvolver as suas teses, e a metodologia da pesquisa teológica, porque aí no meu segundo curso foi muito importante, porque de fato se desenvolveu isso, o que é a teologia, como é que se trabalha com a teologia a partir de métodos distintos para se compreender o que está acontecendo ali em relação a pesquisa ser feita. Então pesquisa não é feita de qualquer jeito, então uma exegese é uma pesquisa. Então uma exegese, você tem um processo hermenêutico, alguns têm um processo homilético. O processo hermenêutico é na hora que você vai captar as informações. Então, no processo homilético é um outro tipo de metodologia que você vai usar. Então, precisa estar claro isso. E quem tem formação acadêmica entende isso, passou por isso, estudou isso. E isso, de novo, corrobora. Então, a formação acadêmica, nesse caso, ela é relevante para destacar aqueles que falam com certa propriedade. De outro lado, tem os leigos que não têm formação acadêmica. Não estou dizendo que eles não podem conhecer, não podem ser autodidatas. Eu fiz cursos de teologia, fiz 2 cursos de teologia, mas ainda assim, muitas áreas eu desenvolvi como autodidata, porque a universidade não te dá a faculdade não te dá todo o conhecimento. Agora, os leigos que não têm nenhuma noção disso, às vezes encontram dificuldade, porque não sabem o que é metodologia. Então, acabam aplicando certas formas de pesquisar o texto, não muito coerentes com a realidade acadêmica. E nesse ponto, a academia ajuda muito. E uma outra questão, dentro do contexto da academia, é a necessidade do conhecimento do princípio hermenêutico a ser usado. Exemplo, você tem faculdades que vão privilegiar um método histórico crítico, que é a forma de ler o texto. Tem outras que são mais confessionais, que trabalham, por exemplo, o método gramático histórico de leitura. Então ali você tem consciência do tipo de hermenêutica que você está usando. Embora a hermenêutica chamada nova hermenêutica, que é a hermenêutica pós-moderna, tenha entrado também com certa veemência na forma de se ler o texto. E às vezes o leigo ele nem tem ciência de como ele está lendo o texto, ele acha que é só ler como se fosse um encontro direto com o texto, sem uma abordagem pressuposicional já sendo trabalhada, que a teologia te dá. Abordagens, pressupostos teontológicos, pneumatológicos, soteriológicos, eclesiológicos, tudo isso faz parte de uma carga de pressupostos que você aprende na academia em relação à chamada teologia sistemática. Então, a formação acadêmica ajuda? Ajuda. Então, quando você encontra alguém que tem formação, que está falando da Bíblia, ele pode ter, se ele tiver a vocação também, uma consciência mais profunda daquilo que ele está falando. Não um simples achismo, ou eu cheguei até a encontrar com pessoas, é um absurdo, um indivíduo que achava que conseguia desenvolver teses sobre o Apocalipse, por exemplo, sem uma metodologia da pesquisa, sem trabalhar com os autores. Então, esse tipo de problemas existem. Outro ponto, que é o terceiro, as fontes. Isso aqui é fundamental. Nesse debate de YouTube, você vê um indivíduo diz lá, a palavra grega parousia traduz-se como partida. O fulano, tal isso. Eles vão confabulando várias possibilidades. Mas a pergunta de $1 milhão é, que fonte? Quem disse isso? A parousia partida, tudo bem, essa a tradução, mas quem disse isso? Qual o léxico que você usou para poder trabalhar esse tipo de tradução? Quem é que oferece esse tipo de afirmação? Então esse é um problema, meus queridos, porque no Brasil, o Brasil é um país ultrapassado na teologia. Ultrapassado. As fontes que nós temos aqui são muito fracas. Para vocês terem ideia, os grandes comentários, tipo Word Biblical Commentary, International Critical Commentary, New International Greek Commentary, New American Commentary, ou seja, essas coleções de comentários e tantos outros,
não foram traduzidos ainda. Então as fontes que nós temos em português são muito poucas. Está começando? Está começando. Nós estamos começando. De fato, as traduções já estão desenvolvendo alguma coisa, mas falta muito, muito. Então, aquilo que a gente já acha que está assim, nossa, descobri isso. Há 20 anos atrás já descobriram os Estados Unidos, que se tornou o centro da teologia no século XX, por algumas razões. Na língua inglesa já se desenvolve essas teses há muito tempo, a gente está muito ultrapassado, a gente está, inclusive as contestações que a gente faz na Bíblia são contestações ultrapassadas, porque ninguém mais está falando disso. Então, quem não lê inglês está muito atrás, está muito, mas muito atrás mesmo. Quem não lê inglês, quem não consulta o material em inglês, é um pesquisador não muito bem reconhecido, porque ele não tem acesso aos melhores materiais. Então, isso é um problema. Então, que fonte está sendo usada? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quando alguém te diz, ó, desenvolve, é isso aqui sobre a Bíblia. Aí você vai perguntar, mas de onde você tirou isso? Qual é a fonte? Ah, se é uma ideia, de onde vem isso? Como é que funciona? Ah, quem falou isso? Em que léxico? Em que obra? A gente tem que conhecer as fontes, porque as fontes que definem que tipo de pesquisador a gente está falando. Quando o indivíduo me diz bem assim, ó, que eu pergunto, de onde você tirou essa ideia? Quando ele mostra a fonte, já sei que é um pesquisador bem fraco, porque as fontes deles não são boas, as fontes são ruins, são fracas, são ultrapassadas. Então, a fonte usada pelo pesquisador diz muito sobre que tipo de pesquisador a gente está falando. Então, fontes. E em quarto lugar, as conclusões. Isso aqui me assusta muito. Porque o indivíduo pega essas entrevistas de podcast, esses debates são desastres, irmãos. Meus queridos, porque o indivíduo não é isso que está dizendo o texto. Olha, a conclusão dele é uma conclusão muito complicada, porque quem trabalha com pesquisa séria, como eu disse há pouco, tem que ser levado a sério. Exemplo, ele pega uma tese de Apocalipse capítulo 20, ele está desenvolvendo uma pesquisa ali. Então ele traz as fontes que ele usou. Por exemplo, ele vai usar o Gregory Bill, comentando o capítulo 20 de Apocalipse. Então, quando se pergunta a respeito do capítulo 20, ele tem a metodologia de pesquisa exegética toda feita. Às vezes o terceiro nível, que é o nível semântico. Semântico é uma coisa que quase ninguém está estudando, nem se preocupa com isso. Campo semântico, muito menos. Então ele chega a conclusões. Então o indivíduo diz, ó, Gregory Bill diz que esse capítulo 20 significa assim. Por quê? O Gregory Bill tem um comentário que nem foi traduzido em português ainda, só o resumo do comentário que foi traduzido. Ele gastou, se eu não me engano, 8 anos para escrever esse comentário. Então é um comentário muito maduro. O David Allen, do Word Bíblica Comentário, que é um comentário fantástico do Apocalipse também. Então você traz os autores para desenvolver as suas teses. E aqui no Brasil, não, alguns acham que tem tese. Meu Deus, que absurdo. Às vezes o estudioso do Novo Testamento tem 40 anos de pesquisa, 50 anos de pesquisa, muitos anos. Lembro do Grant Osborne, dizendo na obra dele que o primeiro doutorado dele é de 1974. Falecido Grant Osborne, em 1974. Então os autores que desenvolvem suas teses que nós consultamos em inglês, aqueles que consultam, eles têm anos de pesquisa. E vem um indivíduo no Brasil aqui, meu Deus, e não, o texto quer dizer isso, como se fosse fácil concluir alguma coisa sobre exegese. Não é fácil assim. Então as conclusões têm que ser revistas, tem que olhar também quem desenvolve a conclusão, por que desenvolveu a conclusão, todo o caminho até chegar lá. Isso é muito legal nos comentários sérios. Você pega, exemplo, o David Allen no capítulo 20, ele começa com a tradução, crítica textual, todo esse processo, o que ele chama de contexto, estrutura do texto, depois o nível semântico do texto, depois a explanação. Então, as áreas de pesquisa são tocadas ali, para mostrar de onde vem a conclusão dele. Então, esses autores geniais, eles nem têm tese também, eles consultam outros. Quando desenvolve uma tese, claro que você tem autores que você lê ele escrevendo em primeira pessoa, com propriedade. Normal, o cara tem anos de pesquisa para escrever em primeira pessoa. Agora, no Brasil, podcast, o cara achando que tem conclusão, é um absurdo. É um absurdo, infelizmente é assim. Então, e nos púlpitos também.
O que é ruim nos podcasts é muito ruim nos púlpitos também, porque a maioria, o professor de Bíblia da igreja, ele deveria ser um pesquisador, deveria conhecer muito de Bíblia para ensinar os seus ouvintes, mas isso também é raro no Brasil. Então, quem está falando como propriedade? Primeiro, quem tem vocação. Segundo, quem tem formação acadêmica, eu não vou justificar porque eu já coloquei anteriormente. Terceiro, quem usa as melhores fontes, as fontes dizem quem o pesquisador é. Em terceiro lugar, as conclusões. As conclusões são desenvolvidas como? São desenvolvidas a partir de um reprodutor de teses, não um criador de teses. Reprodutor é aquele que traz as teses já consolidadas no campo acadêmico, são discutidas no campo acadêmico, tanto nos comentários como no journal, em várias pesquisas, vários artigos científicos que são lançados, que vai se olhando tudo isso, tem uma pesquisa em voga sobre isso aí. Então, meus queridos, não adianta ouvir todo mundo, tem muita gente falando besteira, sem conhecimento de causa. Mas esses quatro elementos aqui nos ajudam a entender, pelo menos basicamente, quem de fato precisa ser ouvido e quem você tem que nem ouvir, nem perder tempo, como eu faço. Eu não vou perder tempo com gente que não vale a pena ouvir. Então, se vai usar o seu tempo, use com pessoas que de fato estão falando com propriedade da Bíblia Sagrada.